Na mídia e nas redes sociais, os protestos de junho foram associados ao anarquismo, um movimento que nasceu no século XIX na Europa. E o Repórter Brasil começa hoje uma série de 4 reportagens que discute a presença do anarquismo nos protestos, mostra que grupos se identificam com essa ideologia e conta um pouco da história do movimento no país desde o século passado. São Paulo, Porto Alegre, Fortaleza, Brasília. Símbolos anarquistas estavam nas manifestações que tomaram as ruas do Brasil recentemente. Um deles, a letra A, de anarquia, dentro da letra O, de ordem. Outro símbolo é a máscara com um sorriso, que se tornou a cara dos protestos. Usada por um personagem anarquista de uma história em quadrinhos, ela se popularizou após um filme de Hollywood e ganhou as ruas em diversas manifestações pelo mundo, como nos Estados Unidos em 2011. No dicionário, anarquismo é sinônimo de desordem, mas também é uma teoria política que rejeita a ideia de governo e a autoridade do Estado. A palavra anarquia, que aí vem, né, da junção de radicais gregos, né, o an, que seria a negação, e arquia, o poder, o governo, ou seja, o não governo. Né? O Proudhon já dizia, anarquia, a ordem sem coerção. O filósofo francês Pierre Proudhon foi um dos pioneiros a promover os ideais do anarquismo no século XIX. Para ele, a política seria a ciência da liberdade e qualquer forma de governo uma opressão. Na década de 1930, revolucionários puseram em prática o anarquismo em algumas regiões da Espanha, com a autogestão e a produção coletiva. Durante a Guerra Civil, o general Franco colocou fim à experiência e implantou a ditadura no país. No Brasil, em 2013, o movimento Passe Livre, que encabeçou os protestos de junho, se apresenta como um grupo sem líderes, autônomo e apartidário. Isso faz deles anarquistas? Ele acha que se declarar anarquista pode colocar um foco em cima deles. Então vocês são isso, e não se declarar, as pessoas podem não saber o que é e dificilmente ter mais dificuldade, inclusive, de atacá-los, entendeu? Pode ser também isso, não sei qual é a estratégia deles. Agora, um grupo que diz autogestionário, que, vamos dizer assim, a questão da hierarquia é abandonada, eles não têm lideranças claras ali. Bem, eu conheço isso como anarquista. Tem, na verdade, uma mescla de referências, né? Então nós não nos classificamos como um movimento anarquista ou marxista, mas entendemos a necessidade de fazer uma luta autônoma, uma luta partidária, para que, enfim, os interesses da população, o interesse dos de baixo realmente se expressem. Jovens de preto e com rostos cobertos. É o Black Bloc que está nas ruas. Não se trata de um movimento nem de um grupo. É uma tática de guerrilha urbana anticapitalista. Como estratégia de ação direta, se colocam na linha de frente quando há confronto com a polícia e atacam símbolos do capitalismo. Isso é uma ideologia anarquista. O que nós estamos aqui é para mostrar muito bem que ninguém tem que recuar, ninguém tem que ficar com medo. Eu vejo alguns referenciais a escritos anarquistas, não é? Mas eu acho que a gente não poderia considerar o conjunto do Black Bloc como, né, um conjunto plenamente anarquista. Eu acho que tem uma relação, né, mas a gente não pode dizer que todos os Black Blocs, né, que todo mundo que utiliza essa estratégia do Black Bloc seja anarquista. Essa justificação que alguns intelectuais fazem tende a glamorizar, sim, e tende a fazer uma coisa extremamente equivocada, envolver um segmento da juventude brasileira em práticas que, na verdade, não tem nada a ver nem com a cultura política brasileira, nem com o que está acontecendo no país. As pessoas reagem da forma que podem, reagem com os elementos que podem. Se isso é correto ou incorreto, isso é uma discussão que envolve, em grande medida, valores morais. E os valores morais, eles são cambiáveis, eles são mutáveis de acordo também com a demanda de classe, com a necessidade da classe.
Então, é muito complexo você emitir um parecer quando os elementos que levam à reação nas ruas são elementos de tal ordem, complexos também, não é? que obviamente, qualquer parecer apressado certamente será injusto. Sem hierarquia ou lideranças claras, várias bandeiras foram levantadas durante os protestos. Os símbolos estão nas ruas, mas a ideologia política não é um consenso entre os manifestantes. No momento em que essas mobilizações se colocam contra o governo, né, no momento em que elas se colocam como apartidárias, no momento em que elas se organizam de maneira autogestionária, sendo construídas de baixo para cima, sem essa cisão tradicional dos movimentos populares de direção e base, né, todos esses referenciais, né, somado a outros, como o classismo, como o anticapitalismo, como a ideia da ação direta, tudo isso, né, são os princípios que vêm sendo defendidos pelos anarquistas há 1,5 séculos. Amanhã vamos mostrar como foi a primeira experiência de uma colônia anarquista no Brasil. Você sabia que o município de Palmeira, no interior do Paraná, viveu uma das únicas experiências anarquistas da América Latina? Então, esse capítulo da história da imigração italiana é que vamos contar hoje na segunda reportagem da série sobre o anarquismo no Brasil. Em alguns meses, o prefeito de Palmeira, cidade a 80 quilômetros da capital paranaense, pretende inaugurar um novo memorial. Na planta do projeto, uma praça no formato do símbolo anarquista. O objetivo realmente desse é fomentar o turismo, dentro de uma ideia de a gente ter uma rota turística dentro do município, para que a gente possa mostrar realmente que essa experiência existiu em Palmeira. Quem mora lá quase desconhece a história sobre uma das únicas experiências anarquistas da América Latina. Sei que tem vários livros publicados, mas eu não conheço quase nada. O filme La Cecília narra a história do imigrante italiano Giovanni Rossi. Em 1890, ele trouxe na bagagem a ideia de fundar uma colônia anarquista na América. Sintetiza o anarquismo como luta contra qualquer forma de poder e que se concentra nas três, né, no tripé de poder da sociedade contemporânea, que é moderna e contemporânea, que é o Estado, a Igreja e a família. Em 2011, o escritor e pesquisador Arnoldo Monteiro inaugurou um memorial que resgata a história da colônia. No museu, fotos e objetos de descendentes dos colonos. Também conhecida como Vila Anarquia, ela chegou a abrigar quase 300 pessoas. Esta maquete ajuda a entender como funcionava a colônia Sicília. Os moradores do vilarejo viviam em 20 cabanas de madeira. Na hora do almoço ou do jantar, todos se reuniam em um barracão para comerem juntos. A reprodução do espaço foi feita aqui por meio das anotações deixadas pelo próprio Giovanni Rossi. Na descrição, as cabanas mediam 6 metros de frente, 4 metros de profundidade e 3 metros de altura. E em cada uma dessas cabanas havia apenas e tão somente uma cama e um banquinho. Os moradores da vila, sem religião e com uma vida sexual mais liberal do que os padrões da época, viviam basicamente do que plantavam e enfrentaram juntos muitas dificuldades. A colônia teve vida curta, durou apenas 4 anos. Religião e sexo dentro da colônia Sicília, entre eles, eram fatores, eram situações, digamos assim, bem administradas. O que eles tinham problemas, ou o que eles tiveram problemas, foi com a comunidade que vivia ao redor. As pessoas que viviam ao lado não entendiam e não admitiam que alguém vivesse sem religião e que o sexo fosse uma coisa mais livre, mais liberada. Muitos imigrantes foram mandados para lá pelo governo do Estado, como qualquer outra colônia. O Estado não respeitava o status anarquistas que eles se atribuíam. Com esses imigrantes foi muito difícil, porque é lógico que eles queriam plantar para eles. Então era uma noção absolutamente
do mundo que eles viviam, que é um crescente capitalismo, né? Da propriedade privada e tal. E isso ocasionou uma divisão, uma tensão muito forte. Mas, afinal de contas, por que a colônia Sicília não deu certo? O Rossi, quando foi entrevistado pelo biógrafo dele, o biógrafo fez a mesma pergunta. Rossi, por que a colônia Sicília acabou? Por que não deu certo? Ele respondeu, a experiência foi feita e isso basta. Na reportagem de amanhã, você vai ver como anarquistas participaram da primeira grande luta por direitos trabalhistas da história do Brasil. Vamos ver agora as mobilizações que levaram às primeiras grandes conquistas trabalhistas aqui no país. A terceira reportagem da série sobre o anarquismo conta a história da origem dos sindicatos brasileiros quase um século atrás. A população ocupou o centro de São Paulo. A repressão policial tentou dispersar os manifestantes, mas apenas fortaleceu os protestos que se espalharam por outras cidades. O Brasil parou e a voz das ruas foi ouvida. Essa história não aconteceu apenas neste ano. A primeira vez foi quase um século atrás. Com a chegada de milhões de imigrantes que vieram trabalhar nas lavouras e nos centros urbanos, o Brasil mudou. Em menos de 30 anos, a população de São Paulo saltou de 60 mil para quase 600 mil habitantes. O governo brasileiro tinha interesse em substituir a mão de obra escrava por uma mão de obra imigrante, de preferência europeia, de preferência branca. Com os italianos e espanhóis que aqui chegaram, vieram também novas ideias de mudança social. Entre elas, o anarquismo. O anarquismo é uma ideologia. E como ideologia, ela pretende transformar a realidade. Uma sociedade, obviamente, sem Estado, né, com o fim do Estado, a substituição desse Estado por organizações de trabalhadores. Por causa da Primeira Guerra Mundial, os alimentos do Brasil ficaram mais caros, sem que houvesse um reajuste nos salários. Por décadas, os operários lutaram por melhores condições de trabalho e pelo direito de se mobilizar. Isolados, encontraram uma voz comum nos sindicatos e nos jornais operários, entre eles a Plebe, do jornalista e anarquista Edgar Lenholt. Esses jornais, eles comunicavam à classe trabalhadora parte das demandas, claro, com um filtro ideológico, né? E mais um filtro ideológico que formava, em alguma medida, uma cultura, isso é muito importante, uma cultura política de protesto. Então, essa cultura política de protesto, ela em grande medida, né, ela é autoral dos anarquistas, ou seja, a autoria dela é essencialmente libertária. Nem todas as pessoas que estão no sindicato são anarquistas, mas é muito claro de que as principais ideias que estão na gestão do movimento operário são ideias anarquistas, como de autogestão, né? Eles são anti-estatais, hierárquicas. Esse edifício na Moca, na zona leste da capital paulista, abriga atualmente um supermercado. Mas no passado, aqui funcionava uma indústria têxtil chamada Cotonifício Cresp. Em 1917, os operários dessa fábrica, incluindo mulheres e crianças, entraram em greve. Eles exigiam um aumento salarial de 20% e a redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias. Grande parte desse operariado do cotonifício era mulheres e crianças, com escalas de trabalho assim de 12 horas, né, com quase crianças inclusive sendo penalizadas se não produziam o quanto esses industriais gostariam, ganhando muito pouco. Naquela semana, outras classes de trabalhadores também cruzaram os braços. Anarquistas portando a bandeira preta lideraram a greve geral. Dias depois da morte do sapateiro e anarquista espanhol José Martinez, 70 mil pessoas saíram às ruas, o maior movimento de contestação operária do Brasil até então.
A repressão era realmente brutal e era considerada quase um elemento natural, porque geralmente o movimento dos trabalhadores era associado ao anarquismo também para destacar a periculosidade, porque os anarquistas, tanto assim em parte da grande imprensa ou no discurso do Estado, eram apresentados como bandidos quase. Além da paralisação, outras formas de ação direta eram a sabotagem, o boicote e o confronto com policiais. Uma greve que luta por 8 horas de trabalho, por melhores condições assim, da mulher dentro da fábrica, na que o menor não trabalha no período de madrugada, que era muito comum, aumento de salários, né, e que vai se generalizando uma greve na cidade inteira e que depois vai ter surgimento de greves em outras cidades, como greve de solidariedade. Empresários acataram parte das reivindicações para pôr fim à greve. As lutas, no caso, e essa também se evidencia, não era somente pela melhoria das condições de vida e de trabalho, mas é um esforço de tentar criar condições mínimas de democracia no Brasil, onde as associações, as organizações de trabalhadores fossem reconhecidas como um elemento legítimo na sociedade. Esse é o momento em que isso acontece. Assim como na greve geral, os recentes protestos também se espalharam por várias cidades, os manifestantes se valeram de ações diretas e as reivindicações foram parcialmente atendidas. O caráter popular da greve 17, na minha apreciação, é mais evidente do que as atuais manifestações. Nem por isso as atuais manifestações são menos justas, né, e menos importantes. Então não sejamos nostálgicos, mas façamos, obviamente, o elogio àquilo que do passado ficou e que nós, em alguma medida, estamos nos beneficiando. E a ação direta, certamente, é o elemento de benefício para 1917 e para os tempos atuais. Amanhã, na última reportagem da série, vamos ver quem são e onde atuam os grupos brasileiros organizados que assumem a bandeira anarquista no século XXI. Na última reportagem da série sobre o anarquismo no Brasil, vamos mostrar grupos que se intitulam anarquistas. E tentam trazer para o cotidiano uma forma de organização libertária. Fundado por punks e anarquistas, esse time leva o espírito anárquico para os campos de várzea de São Paulo. No Autônomos e Autônomas Futebol Clube, a organização do time é pensada por todos. Essa relação horizontal, de todo mundo poder opinar, de alguém chegar e falar, eu acho que tem que ser assim, assado, eu acho que tem que marcar um jogo contra esse time ou contra outro time. Pequenas coisas que talvez as pessoas nem percebam no começo, mas depois começam a jogar no Autônomos, vem que faz toda a diferença em relação aos outros times. No Autônomos, as decisões são tomadas em conjunto. Até pouco tempo atrás, mesmo com um técnico no banco, eram os próprios jogadores que escalavam o time. Com menos pessoas, o time decidiu que um treinador ia definir quem jogava, como ia ser o posicionamento da equipe, esse tipo de coisa do futebol. E aí me deram a autonomia para tomar algumas decisões. A posição política de uns se expressa no esporte, a de outros na própria moradia. Na comunidade Utopia e Luta, no centro de Porto Alegre, vivem cerca de 40 famílias. São os moradores que organizam oficinas de costura, padaria, artes e o cultivo de hortaliças. Cada um ensina aquilo que sabe. É cansativo, é muito cansativo, aqui é tudo muito suado, mas ao mesmo tempo tu não tem um patrão, tu tem os teus horários livres, tu te autogere, sabe? E é isso que a gente está buscando com esse novo conceito de morar. A ocupação autogestionada existe há 7 anos e é um exemplo de ação direta para amenizar o problema de moradia urbana. Y se siente totalmente honrado por eso y por haber participado y haber aprendido todos estos años para poder multiplicar en otros territórios. Princípios anarquistas como autonomia, autogestão e horizontalidade estão presentes na comunidade Utopia e Luta e no Autônomos Futebol Clube. Esses ideais também faziam parte do movimento sindical, liderado por anarquistas no início do século XX. Mas com a obrigatoriedade dos sindicatos se tornarem oficiais, uma imposição da ditadura Vargas, o anarcossindicalismo perdeu espaço entre os operários,
para que as conquistas trabalhistas fossem preservadas. Para você participar do sindicato, você tinha que reconhecer o seu sindicato no Estado. Os anarquistas, obviamente, como eles são contra o Estado, eles não vão reconhecer. E se você não reconhece o seu sindicato, toda a legislação trabalhista que o Getúlio cria não vai valer para o sindicato que não é reconhecido. Com a ditadura militar a partir dos anos 60, a militância anarquista praticamente desapareceu. Para pensar o movimento anarquista hoje, a gente tem uma dificuldade um pouco maior do que uma leitura tradicional da história do movimento anarquista, porque os grandes grupos, ou como as grandes formas de organização, elas de alguma maneira foram desfeitas, né? E após a repressão e as ditaduras, o processo de organização e as próprias possibilidades de organização foram modificadas. Hoje, a organização anarquista Socialismo Libertário se destaca no campo político. O grupo faz parte da Coordenação Anarquista Brasileira, que conta com 9 coletivos espalhados pelo Brasil. Para o militante, dono de editora que publica livros anarquistas, estar dentro de movimentos sociais e dos sindicatos é um caminho para aumentar o papel político do movimento. Justamente trabalhar, né, para que haja uma solidariedade de classe entre esses organismos, né, sindicais, comunitários, em que se possa criar, né, uma solidariedade que vá além do espírito corporativo do sindicato ou das questões de curto prazo e fazer com que esses movimentos, na realidade, eles possam, né, caminhar para um processo de transformação de maior envergadura. O problema é que na vida real, na economia capitalista, isso está ligado, isso está submetido às forças do mercado. As forças do mercado tendem a transformar tudo em mercadoria, inclusive as opiniões. Não basta a gente querer mudar a forma, você tem que mudar a maneira da sociedade fazer política. E eu acho que isso a gente não consegue mudar por decreto, infelizmente, por mais generosa e bonita que seja a proposta anarquista. Como no passado, o anarquismo é um caminho de mudanças para diferentes grupos, militantes, coletivos, movimentos sociais e manifestações nas ruas. O anarquismo te coloca uma responsabilidade que você tem que pensar e você tem que agir conforme isso, porque senão são palavras vazias. E essas palavras vazias não faz sentido se você não atua dessa maneira. Você pode falar, as pessoas podem bater palma, pode ficar tudo bonito e depois acabou nisso. E aí, eu entendo que o meu interesse é que a gente possa aprender a criar as coisas.